Em 30 dias, Rafael perderia tudo: a fazenda, o gado, o legado de 40 anos da família. 8 milhões de reais em dívidas que ele nem sabia que existiam estavam prestes a destruir sua vida para sempre. É madrugada na fazenda São Rafael. O silêncio é quebrado apenas pelo mugido distante do gado e pelo som de papéis sendo revirados no escritório. Rafael está ali, sozinho, com as mãos tremendo enquanto segura um documento do banco. Lágrimas escorrem por seu rosto quando ele sussurra: "Eu não sabia mais em quem confiar." Até que ela apareceu. A imagem corta rapidamente para uma casa simples, onde uma mulher jovem de cabelos cacheados presos e óculos simples digita números em sua mesa de jantar transformada em escritório. Mariana trabalha concentrada, sem imaginar que está prestes a salvar muito mais que uma fazenda. Enquanto caminha sozinho pela fazenda ao amanhecer, o peso nos ombros contrasta com a tranquilidade do gado pastando. Na mesa do escritório, uma pilha de contas vencidas conta uma história diferente da prosperidade aparente. Rafael descobrira que seu pai havia escondido um segredo devastador. Esta não é apenas uma história sobre dinheiro ou dívidas. É sobre descobrir que sua salvação tinha nome de mulher e morava numa casa com portão azul descascado. Uma contadora simples que faria o impossível acontecer quando tudo parecia perdido. Rafael cresceu acreditando ser o príncipe do agronegócio. Fazenda São Rafael. 500 hectares de terra rica, 2.000 cabeças de gado Nelore, picape último modelo, estacionado na garagem. Seu João sempre protegeu o filho dos detalhes chatos do negócio, deixando que Rafael vivesse na ilusão de que o sucesso era garantido e eterno. A morte súbita por infarto aos 58 anos deixou Rafael órfão e completamente perdido. Em poucos dias, descobriu que não sabia nada sobre o funcionamento real da fazenda que um dia seria sua. Os funcionários o olhavam com pena quando ele fazia perguntas básicas sobre contratos e fornecedores. A primeira reunião com o contador foi um pesadelo. Sebastião, um homem de 60 anos, suava frio e evitava contato visual. "Seu Rafael, tem umas irregularidades aqui", disse com a voz trêmula. Os documentos que ele mostrava pareciam alienígenas. Empréstimos fantasmas, notas fiscais adulteradas, assinaturas que Rafael jurava nunca ter visto. A revelação veio como uma bomba. 8,2 milhões de reais em dívidas com 3 bancos diferentes. 30 dias para quitar tudo ou perder a fazenda via execução hipotecária. O mundo de Rafael desmoronou em questão de minutos. Todos os sonhos viraram pesadelos instantaneamente. A expansão do negócio, a marca própria de carne premium, os planos de casamento com a namorada de 3 anos, tudo evaporou quando ela descobriu as dívidas e desapareceu sem explicações. O projeto social para os filhos dos funcionários, a escola rural moderna que ele planejava construir, o legado familiar de 4 décadas, tudo ameaçado de desaparecer. As manhãs se tornaram tortura. Rafael acordava às 4 da manhã, ia para a cozinha com calculadora e café que esfriava, enquanto ele tentava entender números que não faziam sentido. O telefone tocava constantemente. Fornecedores cobrando, funcionários preocupados com seus empregos, bancos exigindo garantias que ele não tinha. O peso da responsabilidade era esmagador. 15 famílias dependiam da fazenda para sobreviver. Como ele poderia olhar nos olhos daquelas pessoas e dizer que talvez perdessem tudo por causa da irresponsabilidade que ele nem sabia que existia? Eu tinha 2 opções, Rafael pensava, enquanto observava o gado pastando pacificamente, alheio à tempestade financeira. Aceitar a derrota ou encontrar alguém em quem pudesse confiar de verdade. Foi então que Sebastião fez a confissão que mudaria tudo. "Seu Rafael, eu não posso mais ajudar. Eles me ameaçaram." 15 dias restantes. Rafael estava sozinho no escritório do pai, documentos espalhados por toda a mesa como pedaços de um quebra-cabeça impossível de montar. A crise de pânico veio sem aviso. Respiração acelerada, suor frio, sensação de sufocamento. O ar-condicionado zumbia, mas ele sentia como se estivesse sendo enterrado vivo. A ligação para o banco foi o último golpe. "Senhor Rafael, lamento, profundamente,
Mas sem novas garantias, não podemos renegociar os prazos. O som do telefone desligando ecoou no silêncio da casa vazia como um martelo de juiz decretando sua sentença. A dor tinha camadas que Rafael nem sabia que existiam. Fisicamente, ele não conseguia comer há 2 dias e havia perdido 8 quilos em 2 semanas. Sua roupa pendurava no corpo como se ele estivesse definhando por dentro. Emocionalmente, era um furacão devastador. O luto pelo pai se misturava com a sensação de traição do contador e o abandono da namorada. Espiritualmente, ele questionava tudo. Deus, por que meu pai escondeu isso de mim? Que tipo de filho eu fui para merecer isso? Socialmente, Rafael havia se tornado um fantasma. Amigos evitavam suas ligações, vizinhos sussurravam quando ele passava, e ele podia sentir os olhares de pena e curiosidade mórbida onde quer que fosse. Os pensamentos mais sombrios invadiam sua mente nos momentos de silêncio. Talvez eu não seja digno deste legado. Talvez papai soubesse que eu fracassaria e por isso me escondeu a verdade. A culpa era devastadora. Se eu tivesse me interessado pelos números antes, se não fosse tão mimado, se tivesse sido um filho melhor, o medo paralisante era o pior de todos. Como vou olhar nos olhos dos funcionários e dizer que eles perderão seus empregos por causa da minha incompetência? Na varanda, observando o pôr do sol sobre a fazenda que logo não seria mais sua, Rafael chegou ao fundo do poço. Talvez seja melhor vender tudo e recomeçar em outro lugar. Pelo menos as famílias receberiam alguma indenização. O telefone tocou. Era um corretor imobiliário, interessado na oportunidade de negócio que havia se espalhado pelos círculos especulativos da região. A mão de Rafael hesitou sobre o aparelho. Atender significaria aceitar a derrota. Não atender, bem, não atender ainda deixava uma porta aberta para o milagre que ele não acreditava mais que pudesse acontecer. Foi quando Marcelo ligou, amigo de faculdade, voz animada cortando a melancolia da tarde. Rafa, ouvi dizer que você está passando por uns perrengues. Conheço uma contadora incrível. Cara, já tentei de tudo. Não sei se vale a pena. Rafael respondeu, a voz carregada de desespero. Confia em mim, ela é diferente. Especialista em casos perdidos. Ela não tem escritório chique, mas salvou minha empresa da falência. Rafael anotou o nome e telefone em um papel amassado. Olhou para a foto do pai na mesa e sussurrou. Pai, se o senhor está me vendo, me dê um sinal. O vento balançou a cortina, mas o papel com o telefone permaneceu firme na mesa. Tá bem, pai. Vou tentar mais uma vez. Rua das Flores, 247. Casa simples, portão azul descascado. Rafael hesitou no carro, olhando para o endereço rabiscado no papel. Será que o Marcelo não se enganou? A diferença entre aquela simplicidade e os escritórios luxuosos que ele conhecia era gritante. Uma mulher jovem atendeu a porta, secando as mãos no avental. Cabelos cacheados presos num rabo de cavalo desalinhado, óculos simples emoldurando olhos inteligentes. O senhor deve ser o Rafael, né? A casa era organizada, mas simples. A mesa de jantar havia sido transformada em escritório, com um computador antigo, mas bem cuidado, e pilhas de documentos organizados com precisão militar. Uma senhora de 65 anos em cadeira de rodas sorria calorosamente do canto da sala. Minha filha tem um dom com números, moço. Desde pequena via padrões onde ninguém via, disse a mãe de Mariana com orgulho genuíno. Desculpa a simplicidade, mas aqui tudo é feito com carinho. Mariana ofereceu café coado na hora, o aroma enchendo a pequena sala. Rafael observou enquanto ela analisava os primeiros documentos em silêncio absoluto. Lápis entre os dentes, franzindo a testa em concentração total. Suas anotações eram precisas, conectando informações que pareciam aleatórias para qualquer outra pessoa. Aqui tem coisa que não bate. Mas não é o que você pensa, ela disse finalmente, erguendo os olhos para encontrar os dele. O tom de voz de Mariana era firme, mas gentil. Rafael, posso te chamar assim? Você não é culpado do que aconteceu, mas agora é responsável pela solução. Rafael sentiu algo que não experimentava há semanas: esperança. Seus ombros relaxaram, pela primeira vez em dias. Meu pai também foi enganado por quem confiava.
Sei como é essa dor, Mariana revelou, vulnerabilidade genuína na voz. Perdi nossa casa quando eu tinha 16 anos. Jurei que ajudaria pessoas a não passar pelo mesmo. Lágrimas se formaram nos olhos de Rafael. Você realmente acredita que tem solução? Rafael, números não mentem. E estes números estão... Gritando uma verdade que ninguém quis escutar. Eles selaram o acordo com um aperto de mão. Me dê 7 dias. Se eu não encontrar nada, não me pague nada. Só preciso de uma coisa sua. Coragem para enfrentar o que descobrirmos. A primeira, madrugada na casa de Mariana mudou tudo. Às 3 horas da manhã, eles ainda estavam debruçados sobre planilhas, e ela descobriu algo que ninguém havia notado. Um padrão nas datas. Todos os empréstimos fraudulentos foram feitos exatamente nos dias em que Rafael viajava a trabalho, ou estava fora da cidade. Mariana, como você consegue ver isso? Rafael perguntou, genuinamente impressionado. Cada número conta uma história, Rafael. Só precisa saber escutar. Ela respondeu com humildade. As conversas entre eles começaram a revelar uma química inesperada. Sabe qual é a diferença entre contador e detetive? Mariana perguntou enquanto destacava inconsistências nos documentos. O detetive procura culpados, contador procura verdades. Nunca pensei que planilha pudesse ser tão... emocionante, Rafael admitiu, surpreendendo a si mesmo. A mãe de Mariana, observando o filho da casa trabalhar ao lado de sua filha, soltou uma pérola de sabedoria. Filho, Deus não manda anjos com asas, manda gente boa com coração. A evolução da confiança entre eles foi gradual, mas profunda. Na primeira semana, Rafael ainda desconfiava, checando cada cálculo que ela fazia. Na segunda semana, eles já trabalhavam como uma equipe. Ele trazia café, ela trazia esperança. A descoberta do esquema com o político local, Coronel Antônio, que usava a fazenda como garantia fantasma, os aproximou ainda mais. Nunca imaginei que eu conseguiria entender balanços, Rafael confessou uma noite, admirado com seu próprio crescimento. O caminho não foi fácil. As ameaças anônimas começaram. Cartas sem assinatura dizendo: parem de mexer onde não devem. Mas para cada dificuldade, havia uma pequena vitória. Encontraram 2 milhões de reais em uma conta esquecida do pai. Quando Sebastião desapareceu levando documentos importantes, Mariana revelou seu trunfo. Sempre crio backup, Rafael. Fotografei tudo. Os sacrifícios foram enormes para ambos. Rafael aprendeu a comer pão com manteiga, vendeu seu picape, cortou todos os gastos supérfluos. Mariana trabalhava 16 horas por dia, recusando outros clientes para se dedicar integralmente ao caso. Juntos, dormiam apenas 4 horas por noite, vivendo de café e determinação pura. Pela primeira vez, me sinto útil de verdade. Rafael confessou uma madrugada, o cansaço não conseguindo esconder a satisfação genuína em sua voz. O momento emblemático da virada chegou quando encontraram um documento crucial, algo assinado pelo pai 3 dias antes de morrer. A descoberta foi chocante. Seu João sabia de tudo e estava secretamente reunindo provas contra os fraudadores. A carta escondida foi como uma mensagem do além. Meu filho, se você está lendo isso, confie em quem te ajudar. Não cometa meus erros de desconfiança. Ele sabia. Meu pai sabia e estava protegendo nossa família. Rafael sussurrou emocionado. Seu pai te deixou mais que uma fazenda, Rafael. Te deixou uma lição, Mariana respondeu, lágrimas nos olhos. Com 10 dias restantes para a execução, eles tinham um dossiê completo contra Coronel Antônio. A estratégia era ousada, apresentar as evidências diretamente ao juiz. Mariana, sem você eu teria desistido no primeiro dia, Rafael disse, olhando nos olhos dela. Rafael, você me ensinou que vale a pena lutar pelo que é certo. Somos uma equipe agora. Vamos até o fim. 5 dias para a execução. A audiência foi marcada para a última chance possível. Na manhã decisiva, Rafael vestiu um terno emprestado do vizinho, enquanto Mariana escolheu a roupa mais formal que possuía, uma blusa branca simples e uma saia preta que havia usado na formatura da faculdade. A chegada ao fórum foi cinematográfica. Coronel Antônio apareceu com 3 advogados caros,
ar de superioridade estampado no rosto bronzeado pelo sol do interior. Os sussurros na sala eram audíveis. Coitado do menino, não sabe com quem está mexendo. Mariana carregava uma pasta, simples, mas que continha a munição mais poderosa daquele tribunal: a verdade documentada. A primeira bomba veio quando ela apresentou a planilha cronológica, mostrando que era impossível seu João ter assinado os empréstimos nas datas alegadas. A segunda revelação foram os áudios gravados de Sebastião, confessando ter sido coagido. A terceira evidência, transferências bancárias que mostravam o dinheiro indo diretamente para contas pessoais do coronel. A quarta prova, câmeras de segurança de um posto de gasolina mostrando Sebastião sendo ameaçado por capangas. As reações foram imediatas e emocionais. Os funcionários da fazenda ocupavam o fundo da sala, torcendo em silêncio por seu patrão. A mãe de Mariana estava na primeira fileira, lágrimas de orgulho escorrendo pelo rosto. Minha menina sempre foi especial. O juiz, um homem experiente, de cabelos grisalhos, estava visivelmente impressionado. Em 20 anos de carreira, raramente vi um dossiê tão completo e bem fundamentado. Os advogados do coronel tentaram questionar as evidências, mas eram irrefutáveis. A cada objeção, Mariana respondia com mais documentos, mais provas, mais verdades que destruíam a versão oficial dos fatos. O contraste entre o antes e o depois era gritante. Antes, Rafael cabisbaixo, sem perspectiva, sozinho contra o mundo. Agora, de pé ao lado de Mariana, confiante, olhar determinado. Antes, Mariana invisível na sociedade, subestimada por sua simplicidade. Agora, admirada por todos na sala, reconhecida como brilhante. O elemento mais surpreendente veio no final. Uma revelação inesperada de que o próprio coronel devia mais de 3 milhões de reais à Receita Federal. O juiz propôs uma compensação, cruzada. As dívidas se anulariam mutuamente, deixando a fazenda completamente livre. Mariana sussurrou no ouvido de Rafael: não é só isso. Tem mais uma coisa. A descoberta final. O seguro de vida do pai cobria o restante das dívidas legítimas que ainda existiam. Rafael se levantou e, dirigindo-se à plateia, disse: aprendi que coragem não é não ter medo. É ter medo e fazer o que precisa ser. Feito mesmo assim. Olhando para Mariana, continuou: e aprendi que anjos existem. Alguns usam óculos e fazem milagres com planilhas. O juiz foi categórico. Senhorita Mariana, a senhora prestou um serviço à justiça brasileira. Parabéns pelo trabalho brilhante. Até o advogado da parte contrária admitiu. Confesso que o subestimei. Foi uma lição de humildade. Quando saíram do fórum, os funcionários os receberam com aplausos emocionados. A manchete do jornal local no dia seguinte dizia: contadora humilde derruba esquema milionário. Mas o verdadeiro prêmio veio na caminhada do pôr do sol, voltando à fazenda. Mariana, tenho algo para te contar. Me apaixonei por você no meio das planilhas. Rafael, eu também. Mas não sabia se era apropriado misturar trabalho com... O beijo no portão da fazenda selou não apenas um romance, mas uma parceria para a vida. Agora não somos mais apenas parceiros de negócios. Juntos, somos imbatíveis. 8 meses depois, a Fazenda São Rafael não apenas havia retomado sua prosperidade, mas se tornado um exemplo na região. Os funcionários trabalhavam com segurança, renovada, sabendo que seus empregos estavam protegidos. Mariana abriu seu próprio escritório, especializado em casos impossíveis, e rapidamente se tornou referência para pequenos produtores em dificuldades financeiras. O casamento foi simples, realizado na própria fazenda, com os funcionários e suas famílias formando uma congregação calorosa e genuína. O projeto social que Rafael sonhava finalmente saiu do papel. A escola rural moderna estava funcionando com 30 crianças matriculadas, filhos dos trabalhadores e da comunidade local. Mas nem tudo era perfeito, e eles tinham coragem de admitir suas vulnerabilidades. Ainda acordo às vezes achando que foi tudo um sonho, Rafael confessava nas manhãs difíceis. Mariana compartilhava suas próprias inseguranças. Pensei que nunca seria boa o suficiente para você,
que você perceberia que sou só uma contadora simples. A superação conjunta os fortaleceu. Descobrimos que somos mais fortes juntos que separados. Problemas são oportunidades disfarçadas. O Instituto Seu João nasceu dessa filosofia. A fundação oferecia consultoria gratuita para pequenos produtores rurais em dificuldades financeiras. Mariana dedicava 10 horas semanais como voluntária, ajudando famílias que passavam pelos mesmos pesadelos que eles haviam enfrentado. Rafael se tornou mentor, ensinando jovens rurais sobre gestão e liderança. Ninguém deveria passar pelo que passamos sozinho. Tornou-se o lema da instituição. A sabedoria conquistada na luta se transformou em reflexões que guiavam suas vidas. A vida tem maneiras misteriosas de colocar as pessoas certas no nosso caminho. Cada não que recebi me preparou para o sim que mudou tudo. Quando você está no fundo do poço, só tem um caminho, para cima. A transformação pessoal de ambos foi profunda. Não sou mais o herdeiro mimado, Rafael refletia. Sou um homem que aprendeu a lutar. Mariana ecoava. Não sou mais a contadora invisível, sou uma mulher que faz diferença. O impacto na comunidade foi além do esperado. Com o Coronel Antônio preso, outros esquemas de corrupção vieram à tona. Produtores da região começaram a procurar Mariana para auditorias preventivas. Até Sebastião, que confessou tudo e cumpriu pena alternativa, conseguiu recomeçar trabalhando honestamente. A história dele se tornou exemplo e inspiração. Se eles conseguiram, nós também podemos. Rafael olhava para o futuro com uma perspectiva completamente nova. Se você me dissesse 1 ano atrás que minha salvação viria de uma casa humilde com portão azul descascado, eu riria. Mariana completava. Se você me dissesse que eu salvaria um império com uma calculadora simples, eu duvidaria. Juntos, eles haviam aprendido a verdade mais importante. A vida tem dessas coisas. Às vezes, o extraordinário vem embalado no mais comum. Nossa história prova que não importa quão escura seja a noite, o sol sempre nasce para quem não desiste. Esta história poderia ter terminado de forma muito diferente se Rafael tivesse desistido no primeiro não. Quantas vezes deixamos oportunidades passarem porque elas não vieram do jeito que esperávamos? E você? Que Mariana você pode estar ignorando na sua vida? Que problema aparentemente impossível está esperando apenas que você tenha coragem de enfrentar? Quem sabe, sua maior bênção não está disfarçada do seu maior desafio? Nos comentários, conte. Qual foi a pessoa mais improvável que já te ajudou em um momento difícil? Compartilhe esta história com alguém que está passando por dificuldades. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Lembre-se, sua história de superação pode estar a apenas uma decisão corajosa de distância. Não desista. Sua Mariana pode estar mais perto do que você imagina.